Boa noite. Bom, agora é noite aqui, é sempre noite. Mas já são 6 e quase 7 horas da noite, falta 15 para 7. E estamos aqui para mais um dia, né? Foi muito trabalhoso hoje, tive um dia bem cheio com a família. Quando a Ana está aqui é sempre assim, a gente fica o tempo todo ocupada. Eles são uma família de 5, né? A Ana, o marido e 3 filhos. Então é bem complicado, né? Nós já somos 3, mais 5 ficaram 8 na casa. A Camila veio também hoje, depois que terminou a escola dela lá, né? Que ela é professora e trouxe os meninos. Então nós éramos 11 dentro dessa casa hoje. Então foi bem busy, a gente saiu com as crianças, né? Inclusive até coloquei aí um videozinho curto, né? De onde nós fomos, aqui pertinho de casa mesmo. A gente vai andando e volta andando. Aqui do lado do rio. Mas, estamos bem, graças a Deus. Bom, gente, hoje nós estaremos entrando no capítulo 51, né? Do livro do profeta Isaías. Mas antes eu quero comentar uma coisa com vocês assim, rapidinho, porque esse capítulo é longo. Sobre o nome Terra, porque esses dias para trás, não sei se foi ontem ou foi outro dia, eu mencionei que o nosso planeta é chamado Terra, né? Nós demos esse nome. Aí eu fiquei pensando, saímos ontem, né? E aí eu estava olhando para os lugares assim, pensando, gente, de onde será que veio esse nome, né? Quem que é que inventou essa coisa de chamar o nosso planeta de Terra? Porque todos os outros planetas que nós temos em volta foram dados pelos gregos, pelos romanos e pelos egípcios. Eles deram nome para os planetas, nomes dos deuses que eles acreditavam, né? Então, Júpiter, Saturno, todos eles são nomes de deuses, né? Da mitologia. Então, eu estava pensando, gente, quem será que inventou esse negócio de chamar o nosso planeta de Terra, né? Porque eu falei para vocês que lá no universo, em outros sistemas, o nosso planeta é chamado de Urântia, né? É um nome, não nome, né? É um nome. É realmente um nome. Aí eu estava pensando, por que Terra, né? Terra, Terra. E aí eu fui dar uma estudada sobre isso e acontece que esse nome Terra foi dado ao planeta muito recentemente. Cada tribo, cada povo que já habitou a Terra dava o nome ao nosso planeta de outros nomes, inclusive o nome Gaia, que é grego. Gaia é a natureza, né? Então, os gregos chamavam a nossa Terra aqui, o planeta de Gaia, né? E cada tribo indígena, os indígenas davam outro nome, um nome muito estranho, né? Porque é difícil até pronunciar. Os egípcios chamavam de outro nome. Cada povo, cada civilização que viveu aqui chamava a Terra de um nome diferente. Eu nem sabia disso. A gente acostumou tanto com Terra, né? No sistema solar tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Então, eu pensei, gente, de onde é que veio esse nome? Earth. Em inglês é Earth, né? O planeta Earth. E Terra significa solo, terra mesmo, terra do chão, poeira, sabe? Também pode significar também rocha, pedra, né? Então, por isso que ficou esse nome. Na verdade, a gente chama o nosso planeta do que ele é feito, de composto de terra, né? Por isso que o nome é Earth, que é terra. É muito interessante isso, né? E é muito recente, gente. Por volta de 1000 anos atrás que esse nome foi adotado para o nosso planeta. Uma outra coisa que eu não sabia. Quer dizer, na época de Jesus, o planeta tinha um outro nome.
o nosso planeta era chamado de outro nome. Eu poderia até pesquisar, né, como é que os judeus chamavam o nosso planeta antigamente. Por certo, eles copiavam os gregos, né, chamavam de Gaia, porque a Grécia teve uma época que invadiu, na época de Jesus, por exemplo, quem dominava, quem havia saído recentemente do domínio eram os gregos. Santo Jesus falava grego também, né? Tinha a galáxia lá em cima, galáxia não, a Samaria lá em cima, a Galileia. A Galileia era extremamente gregorizada. Tanto é que Maria recebeu o nome de Maria justamente por influência grega, porque Maria, no grego, é Miriam. Miriam é Maria em grego, quer dizer, é o mesmo nome, Miriam e Maria é o mesmo nome, só que Maria é em grego e Miriam é em hebraico. E Maria recebeu o nome de Maria justamente pela influência grega que existia na Galileia. Então, por certo, lá também eles chamavam a terra de Gaia, né? Mas vamos lá, vamos estudar. É só uma curiosidade para vocês saberem que esse nome Terra tem usado por menos de 1000 anos, tá? É uma coisa não tão antiga. Os antigos davam um outro nome para o nosso planetinha. Estou tomando um chazinho que a minha filha fez. Então vamos lá. Ai, ai, vamos ver esse capítulo como é que vai ser, né, dona Miriam? Porque... Olha o título desse capítulo, capítulo 51 do livro do profeta Isaías. A salvação eterna de Israel. Ai, gente, já o título já mostra. O título já mostra. Ouvi-me vós, os que seguis a retidão. Quer dizer, os santos, os honestos, os decentes, né? Os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sarai, que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Gente, a história de Abraão é bem interessante. Primeiro que Abraão, ele ouviu a história do dilúvio nos joelhos do tataravô dele, que era, como que é o nome dele? Noé. E Noé ensinou para Abraão algumas técnicas de agricultura. Então, Abraão era muito, muito sagaz e inteligente. Tem uma história da tradição rabínica que diz que os pais de Abraão, né, tem uma história bem interessante. Abraão, ele é um filho, ele tinha um outro irmão, mas ele nasceu de uma forma, assim, bem complicada, que a mulher dele não conseguia engravidar, e ele nasceu dessa forma, assim, né? De uma gestação muito complicada. E aí, ele já era diferente desde pequenininho. Tanto é que a família de Abraão, os pais, avós, tios, tinham muito receio de Abraão. Tentaram até matar o menino quando ele era pequeno, tá? Isso é uma tradição hebraica. Então, e porque ele era assim, bem diferente dos outros, tanto é que uma vez o pai dele tinha na casa, na tenda dele, ele tinha vários deuses pagãos, né? Que o pai dele era pagão, ele tinha aquele muito de deuses, né? Então ele entrou um dia lá e falou para aquele Deus que estava lá, um grandão que estava lá, falou: oh, se você não fizer alguma coisa até amanhã, eu venho aqui, te derrubo e te acabo. E não aconteceu nada, ele ficou com raiva e foi lá e quebrou o tal do santo do pai. Virou uma confusão isso, viu, gente? Ele teve que até fugir e ficar escondido uns dias, até todo mundo esquecer a história que ele tinha acabado com o santo.
Mas ele também ensinou, porque eles, na agricultura, quando eles plantavam, eles jogavam a semente, eles não faziam um buraco na terra, enfiavam, e os passarinhos vinham e comia as sementes, e poucas brotavam, tá? E aí, o Abraão, ele era bem novinho ainda, mas ele falou assim, gente, o meu bisavô, o meu avô, o pai Noé, me ensinou que tem que furar um buraco. Então, porque eles tinham que ficar pessoas vigiando lá para os passarinhos não virem comer, né? Então, aí eles resolveram. Aí Abraão pegou e fez os primeiros buracos e enfiou a semente. E quando eles viram que deu certo, aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Mas isso foi Abraão que passou para eles essa história. Então, gente, Abraão era assim, desde pequeno era especial. Por isso que Deus disse aqui, ó. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Porque Abraão foi tirado, foi o que Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Por quê? Porque era um paganismo total. E também eles não gostavam muito de Abraão. Tanto que ele nem era casado. E aí, para ele sair, ele teve que pegar a Sarai, que era a metade irmã dele, né? Porque como a mãe dele não tinha filho, o pai arrumou outra mulher e teve outros filhos com essa outra mulher. Então, a Sarai era meia irmã dele. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, Abraão foi cortado de lá, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então, Deus arrancou Abraão daquele lugar. Olhai para Abraão, tá vendo como ele está fazendo referência a Abraão? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sarai, que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ai, para você entender a palavra, é preciso que você também entenda, que você também tenha estudado um pouquinho, que você tenha tido curiosidade de pesquisar um pouquinho, para você entender bem o que o profeta está falando. Agora que eu expliquei para vocês a história de Abraão no começo, vocês vão entender por que Deus tirou Abraão da parentela dele e como é que Deus faz essa coisa de tirar do poço, de tirar da caverna, porque realmente era como se fosse uma caverna espiritual, né? Ele vivia num lugar onde que ele nem era muito bem quisto, tá? Depois, o pai de Abraão, mais na frente, quando Abraão prosperou e se tornou o homem que ele se tornou, o pai dele aceitou que Abraão fosse diferente, tá? Mas só depois, bem depois que ele saiu, porque depois o pai dele veio e se juntou com ele um pouco. Não ficou muito tempo, mas ficou, né? Então, o pai dele, mais na frente, entendeu por que Abraão era tão diferente de todo o resto. Aí vem o versículo 3. O Senhor certamente consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como o Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de cânticos. Gente, esse versículo 3 a gente já está vendo hoje em Israel. Se você anda por Israel, você vai ver como é que pode o deserto ter tanta coisa gostosa, como pés de bananais imensos, tá? Eles têm cultura de laranja, de mexerica, de manga, tudo lá em Israel. Mas é isso aqui, ó. Ele fará o seu deserto como o Éden. Porque o Éden, gente, não era aqui não. O Éden era lá no Iraque e no Irã, viu? Era lá naquele lugarzinho lá. Inclusive, o primeiro, porque são dois Édens. O primeiro Éden foi aquele que foi construído por Deus. O segundo foi o que Adão construiu. O que Adão construiu é lá no Iraque e Irã. Agora, o Senhor tinha construído é mais ali, mais abaixo da Grécia, que hoje está embaixo do mar Mediterrâneo. É muito interessante isso também, tá? O mar cobriu o primeiro Éden. Aí o versículo 4. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a lei. Olha, no futuro, gente. No futuro, tá vendo?
De mim sairá a lei, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Tudo isso aqui é futuro. Ainda não se cumpriu. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a lei, e a minha justiça se estabelecerá como a luz dos povos. Como luz dos povos. Perto está a minha retidão. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. Sempre no futuro. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Bom, as ilhas hoje já foram quase todas descobertas e a maioria delas são ilhas cristãs, né? Nós não existíamos assim, não éramos conhecidas, né? As nossas ilhas, nossos lugares não eram conhecidos nessa época, mas hoje são. As ilhas me aguardarão, né? E no meu braço esperarão. Nós aguardamos e esperamos pelo Messias, tanto quanto Israel. Só que nós sabemos quem ele é, Israel ainda não. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Deus está nos mandando, na nossa imaginação. Vamos lá para cima, né? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Até arrepiar a alma. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Gente, isso aqui é sério. Esse versículo aqui é muito sério. Olha aqui, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Ixi, ainda estou com o negócio aqui do lugar que nós vamos passear. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que tudo é passageiro. Que tudo que nós vemos com os nossos olhos hoje, um dia não mais vai existir. E se nós não estivermos com os nossos olhos para os céus, se o nosso coração não estiver ligado com o Santo de Israel, você também vai morrer como um mosquito. E nada vai sobrar. O que faz da nossa vida a diferença é termos certeza que fazemos parte do eterno e para ele vamos voltar. Porque é ele que é a nossa eternidade. A nossa eternidade está nele. Baseado nele, na promessa dele. Nós não somos nada sem ele. Nada. Seremos como um mosquito sem ele. Por isso que diz, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Ouvi-me vós que conheceis o que é reto, vós povos em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas vossas injúrias. Pelas suas injúrias. Ouvi-me vós que conheceis o que é reto, vós povos em cujo coração está a minha lei, aqueles que pertencem ao Senhor, tá? Aqueles que andam no caminho da retidão.
Não temais o opróbrio dos homens. Não tenha medo do que está acontecendo em volta de você. Não tenha medo. Nem titube o vosso coração com as coisas que eles fazem. Não vamos nem ligar para o que como que é o nome dele? O Lula faz. Nem vamos ligar para o que aquele cabeça de Diogo faz. Não tem nada a ver com a gente. Eles são da terra. E nós não somos daqui. Lembra o que Jesus disse? O meu reino não é daqui, o meu reino é eterno, o meu reino é espiritual. Então, nós vivemos aqui porque nascemos aqui e tem um propósito de Deus para a gente aqui. Mas nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite eu moro aqui, só uma noite eu moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que eu procuro, meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. É isso aí, gente. Nós somos estrangeiros, não somos daqui, então não vamos perturbar com isso aqui, não. Pois a traça os roerá como um vestido, o bicho os comerá como lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Olha, não importa hoje, nem ontem, nem amanhã. Sabe o que importa? Isso aqui é a minha salvação de geração em geração. Passa geração entre geração, passa geração. Quantos já morreram porque seguiram o Messias? Quantos? Né? Estão até hoje morrendo. Você vai nesses países muçulmanos aí, o que eles matam de cristão, gente, todo dia morre um cristão. Porque um muçulmano resolveu que o cristão é infiel. Né? Não importa, ele está com o Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura de geração em geração. Então, toda geração vai ter um remanescente do Senhor, todos. O Evangelho não conseguiu sobreviver 2000 anos? Com toda a perseguição que já tivemos antes? Nossa, Roma matou gente. No começo do cristianismo, Roma matava as pessoas, fazia delas poste de iluminação. Você sabe o que é isso? Botava elas presas nos postes de madeira e tocava fogo para iluminar Roma. Muitos cristãos morreram dessa forma, lá no começo da cristandade. Eles tinham que viver dentro de cavernas, mas mesmo assim o cristianismo sobreviveu. De geração em geração, misericórdia do Senhor fica. Tá? Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que cortaste em pedaços a Raabe e trespassastes ao dragão? O que ele está falando para a gente aqui é: acorda, povo, acorda. No passado, eu trouxe salvação, trouxe misericórdia. No passado, os cristãos conseguiram sobreviver, então vocês também vão conseguir. É isso que ele está dizendo aqui: acorda, desperta, desperta, veste de força, tá? Tenha força interior, veste de esperança, de força. Porque é o mesmo braço do Senhor que sustentou no passado, é o mesmo que sustenta agora. Tá? Mesmo que o Brasil tenha que passar por uma perseguição aos cristãos, tenha força, passa por isso. Nem que seja que você tenha que morrer, mas passe por isso. Porque se no passado aconteceu, por que não pode acontecer agora também? Hein? É o caminho que o Brasil está tomando, não é? Então, veste-te de força, tenha coragem, seja corajoso,
Lembra quando Deus falou para, como que era o nome dele? Para Gideão, para selecionar as pessoas, né, para ir para a guerra com ele? Aí Deus mandou ele fazer um discurso e falou: ó, quem tiver com medo, quem deixou um neném pequenininho, uma família pequena, mulher grávida ou quem tá para casar, então pode voltar. Ainda ficou muita gente, Deus falou: ainda tem muita gente, leva eles para a água, quem beber da água, quem botar o rosto na água para beber, manda ele de volta, só quero aquele que leva água na boca. Só ficaram 300. E Gideão venceu a guerra com 300 homens. É isso aqui que a palavra está dizendo. Veste-te de força. Seja corajoso. Esteja entre os 300 de Gideão. Tá? Que não entrega de jeito nenhum. Até estava comentando outro dia com minha filha. Sabe? Tem pessoas que têm aquela garra tão grande que é igual os valentes de Davi, né? Os valentes de Davi diz que tinha um que ele ficou 8 horas lutando sem parar. Tanto é que a espada dele grudou na mão de tanto sangue que tinha na mão dele. Os valentes de Davi, você pode estudar sobre isso. É preciso ser valente, viu? Preciso ser valente. Estamos chegando numa época que é preciso ser valente. Versículo 10. Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Mesmo aquela nação pecadora, que depois ainda fez um bezerro de ouro para adorar, né? Deus ainda chama ele remidos. Olha a misericórdia do Altíssimo. Nós somos assim também. E ele, apesar da nossa, das nossas fraquezas, eles nos chamam de remidos. Olha aqui, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão. Gente, podem fazer o que quiser. Sião vai continuar lá. Jerusalém vai continuar lá. E os resgatados vão voltar. Os remidos vão voltar. Entrarão em Sião com júbilo. Podem fazer o que quiser, mas o Senhor vai renovar Sião, vai renovar Jerusalém. E os resgatados vão entrar com júbilo e alegria. Perpétua. Graças a Deus. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? E que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? Que o Senhor está dizendo aqui, por que você tem medo de quem é mortal ou de quem está tentando tramar contra você? Eu sou muito maior do que todos eles. Eles não passam de erva. O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará. Gente, é tanta promessa de que o Eterno faz para a gente ainda tem medo. É porque nós ainda não a gente ainda não caiu a ficha de que nós somos filhos do rei, né? Eu acho que é isso. Não caiu a ficha ainda. Aquele hino que tem: eu sou filho do rei, herdeiro com Cristo, sim, sou filho do rei. A gente só canta, mas nós somos filhos do rei. Por isso que ele diz aqui: o exilado cativo depressa será solto. Pois eu sou o Senhor Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome.
eu pus as minhas palavras na tua boca. Isso aqui com relação a todos nós, os profetas, a todos nós, os filhos de Sião, todos nós, porque isso aqui foi dito a Isaías. Pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as águas, as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus no seu lugar e fundei a terra, o que digo a Sião, tu és o meu povo. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, eu, aquele que criou tudo, tudo que você vê, fui eu que criei, eu estou te dizendo que eu pus a minha palavra na tua boca, fala, porque eu te protejo como a sombra. Agora você pensa assim, ai Miriam, mas Deus falou isso para Isaías, mas ele morreu cerrado. Só o corpo dele que morreu cerrado. Isaías mesmo está lá em cima. Só esse corpo. Porque a Miriam não é esse corpo, não. A Miriam é mais do que isso. Esse corpo aqui vai ficar na terra. É um empréstimo que a terra me deu, que o solo me deu, né? De todos... não. Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, que bebeste da taça do atordoamento e te esgotaste. Quer dizer, agora ele está se referindo a Jerusalém, né? De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que que a tome pela mão. O Senhor está dizendo que os filhos todos abandonaram Jerusalém, correram de Jerusalém quando ela foi tomada. Ela ficou sozinha. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente. Essas duas coisas te aconteceram, falando de Jerusalém. Essas duas coisas te aconteceram, que quem terá compaixão de ti? Assolação e quebrantamento, fome e espada, quem te consolará? Isso aqui, Isaías já está falando da situação que iria acontecer em Jerusalém, que ela seria saqueada, que ela ia ser tomada, que ela seria... que os muros iriam cair, que o templo seria derrubado. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó pressa e embriagada, mas não de vinho. O profeta está dizendo aqui, está prevendo o que vai acontecer com Jerusalém, né? Ele está falando aqui, dando uma profecia para Jerusalém. Jerusalém, você vai, esse pano não está parando, gente. Ai, que coisa. Ele está dizendo, Jerusalém, você vai ser destruída, você vai ser abandonada, seus muros vão cair. E ele está dizendo aqui que os filhos de Jerusalém serão despertos e vão ficar feitos bêbados, mas de sofrimento, de angústia, de temor, de medo. Mas aí ele fala que, pelo que agora ouve isto, ó pressa e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Ele está tratando Jerusalém como se Jerusalém fosse realmente um ser vivo. E Jerusalém é um ser vivo. É o povo que mora lá, são as criaturas, são as árvores, tudo.
toda a vegetação, são aqueles olivais antigos, né? E Deus está dizendo aqui: olha, você, Jerusalém, você se humilhou, você se abaixou e deixou que todo mundo passasse sobre você, sobre as suas costas. Mas eu vou tirar esse cálice de você. E você nunca mais será pisada dessa forma. Gente, isso aconteceu muitas vezes para Jerusalém. Nós já estudamos, já falamos sobre isso, né? Quantas vezes Jerusalém já foi destruída, cercada, destruída completamente, que eu sei, com certeza, depois da época de Isaías para cá, ela já foi destruída completamente, de templo e tudo, 2 vezes, né? E depois ela ficou completamente arrasada muitas vezes, cercada muitas vezes, até recentemente, quando o UK, né, a Inglaterra ainda tinha um domínio, né, que ela ficou com o domínio de Jerusalém por alguns anos. Então, mesmo naquela época, quantas guerras, quantas destruições já teve? Quantas destruições já teve? Eu já estive algumas vezes, quando eu estive em Jerusalém, eu sempre tenho algumas revelações quando eu estou lá. E eu já vi algumas dessas destruições acontecerem enquanto eu estava lá. Eu participei de algumas, não assim, nas minhas visões, né? Da noite, eu já estive em algumas dessas destruições mais recentes, não naquelas mais antigas, não, nessas mais recentes de 1800 para cá, né? Que ela já foi muitas vezes saqueada e destruída. Mas está aqui uma promessa. O Senhor está dizendo aqui que o Senhor Deus pleiteará a causa do povo de Jerusalém. E ele vai tomar Jerusalém pela mão e vai tirar dela o cálice de sofrimento e tirar dela o cálice do furor do Senhor. E nunca mais desse cálice Jerusalém vai beber. Eu espero que nessa confusão que está tendo agora e durante Gog e Magog, que ainda vai acontecer, eu acho que Jerusalém não vai ser mais destruída. Não como ela foi antigamente, né? Eu espero que não. Não sei se ainda vai haver mais uma destruição de Jerusalém ou não. Mas eu espero que não. Mas quando ela for reconstruída, gente, o templo for erguido novamente, aí vai ser a cidade dos remidos do Senhor. E para lá iremos todo ano para festejar. Bom, talvez eu já esteja no mundo espiritual, mas eu vou estar lá também, viu? Então tá, gente, fiquem com Deus. Foi um capítulo longo hoje, eu disse que o capítulo era longo, né? Mas o de amanhã vai ser curtinho. Então tá, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Tchau, tchau.